21. Faça isso e a crítica não vai te afetar. Certa vez entrevistei o Major-General Smedley Butler, o velho olhar penetrante, o velho mordomo chamado de Diabo do Inferno. Lembra-se dele? Um dos generais mais pitorescos e fanfarrões que já comandaram o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele me contou que quando era mais novo tinha um grande desejo de ser famoso e queria causar uma grande impressão em todos. Naqueles dias, a menor crítica o feria e atormentava. Mas confessou que 30 anos na Marinha o haviam tornado forte. Eu fui repreendido e insultado, ele disse, e denunciado como um cão, uma cobra e um gambá. Fui amaldiçoado por especialistas e chamado de todas as formas possíveis e combináveis de palavrões que não devem ser impressas na língua inglesa. Isso me incomoda? Quando ouço alguém me xingar agora, eu nunca viro a cabeça para ver quem está falando. Talvez o velho Butler, o olhar penetrante, estivesse muito indiferente à crítica. Mas uma coisa é certa. A maioria de nós se sente ofendida pelas pequenas cutucadas e alfinetadas e levamos isso muito a sério. Eu me lembro de que, algum tempo atrás, um repórter do New York Sun frequentou uma reunião demonstrativa em uma das minhas classes de educação para adultos e ridicularizou a mim e as minhas classes. Eu fiquei ofendido. Considerei como um insulto pessoal e liguei para Gil Hodges, presidente do comitê executivo do jornal, e praticamente exigi que ele publicasse um artigo declarando os fatos, ao invés da ridicularização. Eu queria que esse crime fosse punido de qualquer forma. Agora eu tenho vergonha da forma que agi e percebo que metade das pessoas que comprou o jornal nunca viu o artigo. Metade das pessoas que leram considerou como fonte de diversão inocente e a outra metade o esqueceu em algumas semanas. Agora eu percebo que as pessoas não estão pensando sobre você e eu, ou se importam com aquilo que dizem sobre nós. Elas estão pensando em si mesmas. Antes do café da manhã, depois do café da manhã e o dia todo até 00:10. Elas estão 1000 vezes mais preocupadas sobre uma pequena dor de cabeça que sentem do que sobre a notícia da minha ou da sua morte. Mesmo que mintam sobre você e eu, nos ridicularizem, nos enganem, nos apunhalem pelas costas e que nos decepcionemos com 1 de cada 6 de nossos amigos mais íntimos, não vamos nos afundar na autopiedade. Ao invés disso, vamos nos recordar que foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Um dos 12 amigos mais íntimos se tornou traidor por um suborno que, em termos monetários atuais, seria de cerca de $19. Outro dos seus 12 amigos mais íntimos desertou de Jesus no momento em que ele se encontrava em perigo e declarou 3 vezes que nem o conhecia, e jurou isso enquanto falava. 1 entre 6. Foi isso que aconteceu com Jesus. Por que você e eu esperamos algo melhor? Descobri anos atrás que, apesar de não poder evitar que as pessoas me critiquem injustamente, eu poderia fazer algo infinitamente mais importante. Posso decidir se essa condenação injusta vai me afetar ou não. Vamos deixar uma coisa clara. Não estou dizendo que devemos ignorar todas as críticas. Longe disso. Eu estou falando em ignorar apenas a crítica injusta. Certa vez perguntei a Eleanor Roosevelt como ela lidava com a crítica injusta. E Alá sabe que ela teve muito disso. Provavelmente teve mais amigos ardorosos e inimigos violentos do que qualquer outra mulher já teve na Casa Branca. Ela me contou que quando menina era muito tímida e temia o que as pessoas iriam dizer. Tinha tanto medo da crítica que um dia pediu um conselho à sua tia, a irmã de Theodore Roosevelt. Ela disse: "Tia Bee, eu quero fazer tal coisa, mas tenho medo de ser criticada." A irmã de Ted Roosevelt fitou-a nos olhos e disse: "Nunca se importe com aquilo que as pessoas te disserem, contanto que você saiba no seu coração que está certa." Eleanor Roosevelt me disse que este conselho, muitos anos depois, quando já estava na Casa Branca, seria para ela a rocha de Gibraltar.
Disse que a única forma de evitar a crítica é agir como se fosse parte da decoração e permanecer imóvel na prateleira. Faça o que você sente no seu coração que está certo, porque você será criticado de qualquer forma. Você será condenado se você fizer e condenado se você não fizer. Esse foi o seu conselho. Quando o falecido Matthew C. Brush era presidente de uma empresa americana que atuava internacionalmente, perguntei-lhe se era sensível à crítica. E ele respondeu: sim, eu era muito sensível no início. Naquela época, eu queria que todos os funcionários da empresa me achassem perfeito. Caso contrário, ficaria preocupado. Quando eu tentava agradar alguém que tivesse me criticado, tentando contornar a situação, acabava deixando outra pessoa descontente. E quando eu tentava consertar o problema com esta pessoa, criava problemas com 2 outros abelhudos. Com o tempo descobri que quanto mais eu tentava pacificar e extinguir os sentimentos de mágoa para tentar escapar da crítica pessoal, mais aumentava meus inimigos. Finalmente, disse a mim mesmo: se você se sobressair dentre uma multidão, você vai ser criticado. Então se acostume com a ideia. Isso me ajudou tremendamente. Daquele tempo em diante, criei uma regra: fazer sempre o melhor e abrir o guarda-chuva para que a chuva da crítica não caia sobre mim e escorra pescoço abaixo. James Taylor foi um pouco além. Deixou a chuva da crítica escorrer pescoço abaixo e se divertiu muito com isso, em público. Quando ele estava comentando sobre a Orquestra Sinfônica de Nova York durante o intervalo nos concertos de rádio, no domingo à tarde, uma senhora descreveu chamando-o de mentiroso, traidor, venenoso e estúpido. O Sr. Taylor disse em seu livro Of Men and Music, Homens e Música. Eu suspeito que ela não tenha gostado daquela conversa. Na transmissão da semana seguinte, o Sr. Taylor leu a carta para milhões de ouvintes e recebeu outra carta da mesma senhora alguns dias mais tarde, expressando a sua opinião inalterada. Disse o Sr. Taylor de que eu estava sendo um mentiroso, venenoso e um estúpido. Não podemos deixar de admirar um homem que leva a crítica desta forma. Nós admiramos a sua serenidade, a sua postura inabalável e o seu senso de humor. Quando Charles Schwab estava dando uma palestra ao corpo estudantil em Princeton, confessou que uma das lições mais importantes que aprendera fora de um velho alemão que trabalhava na sua siderúrgica. Este velho alemão se envolveu numa enorme discussão com os outros trabalhadores e eles o jogaram no rio. Quando ele veio ao meu escritório, disse o Sr. Schwab, coberto de lama e água, perguntei-lhe o que ele havia dito aos homens que o haviam jogado no rio. E ele respondeu: eu apenas dei risada. O Sr. Schwab declarou que havia adotado as palavras do velho alemão como lema: apenas rir. Esse lema é muito importante quando você é vítima de uma crítica injusta. Você pode responder a um homem que retruca, mas o que você pode dizer a um homem que apenas dá risada? Lincoln poderia ter tido um colapso sob a tensão da Guerra Civil se não tivesse aprendido que era tolice tentar responder a todas as condenações sarcásticas lançadas contra ele. A sua descrição de como lidou com os seus críticos se tornou uma pérola literária, um clássico. O general MacArthur tinha uma cópia dela pendurada em cima da mesa do seu gabinete durante a guerra, e Winston Churchill tinha um quadro com ela na parede do seu escritório em Chartwell. Ela diz o seguinte: se eu fosse ler, mesmo que não respondesse a todos os ataques feitos contra mim, seria melhor que esta loja fechasse para outros negócios. Eu faço o melhor que posso, e quero agir assim até o final. Se ao final eu estiver certo, então o que disserem contra mim não irá importar. Se ao final eu estiver errado, então 10 anjos jurando que eu estou certo não fará nenhuma diferença. Quando você e eu formos criticados injustamente, vamos nos lembrar da regra número 2. Faça o seu melhor. E então abra o seu velho guarda-chuva e evite que a chuva da crítica escorra pescoço abaixo.